Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando. Então, o nosso trabalho intitula-se Fragmentação da frequência cardíaca e sua relação com strain longitudinal global no diabetes tipo 2 com e sem neuropatia autonômica cardiovascular. Ele foi desenvolvido pela Gabriela Guilherme Esquito Galdino, né, minha aluna de doutorado, mas ela teve um problema, ela não pôde estar aqui, então por isso eu apresentei agora à tarde e estou apresentando para todos aqui novamente. Bom, então vamos lá. A neuropatia autonômica cardiovascular, ela é uma complicação da diabetes mellitus tipo 2 e ela leva a um comprometimento do controle autonômico do sistema cardiovascular, o simpático e parasimpático. A neuropatia autonômica cardiovascular, que é a que a gente chama de NAC, ela se apresenta em estágios e ela tem manifestações clínicas de acordo com os estágios. Então, assim, o paciente que tem um diagnóstico de diabetes mellitus, né, ou de diabetes tipo 2, na verdade, muitas vezes ele tem uma NAC precoce subclínica, né, e junto com isso cursa o quê? Redução da variabilidade da frequência cardíaca, disfunção ventricular e desequilíbrio autonômico cardíaco. E com isso, então, uma alteração parasimpática inicial. Na sequência, né, à medida que se prolonga, né, essa neuropatia, essa NAC, cursa então taquicardia de repouso junto com denervação simpática e intolerância ao exercício. Nesse caso já é chamado como NAC clínica ou definida. E em último caso, quando o paciente começa a apresentar hipotensão ortostática, na verdade ele já apresenta uma denervação do parasimpático e do simpático simultaneamente. Então, a variabilidade da frequência cardíaca que se refere, né, a flutuações entre frequências cardíacas instantâneas ou entre os intervalos RRs aí do eletrocardiograma e a respiração, ambos são mediados pelo nervo vago. E se o indivíduo tem uma NAC, tem essa alteração em relação à variabilidade da frequência cardíaca e, por sua vez, uma função vagal prejudicada. Bom, embora as variações rápidas aí da frequência cardíaca elas sejam atribuíveis à modulação vagal cardíaca, padrões de variações ultra rápidos também foram observados. Então, a Madalena Costa, e aí junto com Davis e Goldberg, em 2017, eles definiram a fragmentação da frequência cardíaca, e que eu vou chamar aqui como FFC, como um tipo de instabilidade sinoatrial caracterizada pelo aumento do padrão de variação ultra rápido da frequência cardíaca. Então, ritmos fragmentados determinam aumento de mudanças no sinal de aceleração da frequência cardíaca, ou seja, tendo pontos de inflexão em uma frequência cardíaca maior do que o atribuível ao tônus vagal, e que a gente observa aqui, né, na figura inferior. Bom, então a fragmentação da frequência cardíaca, ela determina ela é aumentada, na doença arterial coronariana, ela é aumentada com envelhecimento e em trabalhos prévios do nosso grupo, nós identificamos que diabetes mellitus tipo 2 sem a neuropatia autonômica cardiovascular já apresenta uma modificação da fragmentação da frequência cardíaca. Por outro lado, a NAC ela é uma complicação do diabetes que altera a função cardíaca e que pode levar a uma diminuição da função diastólica, uma diminuição da função sistólica. E a pergunta, né, desse estudo é, bom, se a fragmentação da frequência cardíaca ela se mostra diferente, né, quando a gente compara um DM2 com NAC comparativamente sem a NAC, e qual é a relação dessa fragmentação com a função cardíaca?
Então, o objetivo foi avaliar a fragmentação da frequência cardíaca no diabetes tipo 2 com e sem NAC e relacionar com o strain longitudinal global, que mede, então, a função aí sistólica. Gente, eu não enxergo lá, viu? Por isso que eu só estou olhando aqui. Bom, então, participaram desse estudo indivíduos com diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2, ou seja, acima de 6 meses, né? Numa faixa etária entre 49 e 62 anos, com IMC de menor que 35 kg por metros quadrados, com e sem NAC, a partir da bateria de testes do Ewing, não tabagistas, com ausência de doenças cardiovasculares, respiratórias ou neurológicas, sem uso de medicamentos que alterassem aí a modulação autonômica e, para as mulheres, sem o uso de reposição hormonal. Com relação aos procedimentos, então, no dia 1 foi feito a anamnese e o ecocardiograma, e no dia 2, exames sanguíneos laboratoriais e testes autonômicos cardiovasculares. Então, aqui, de forma geral, a gente mostra os equipamentos, né, utilizados para, na verdade, avaliar a fragmentação da frequência cardíaca e os testes autonômicos cardiovasculares. E, na última figura, os equipamentos acoplados a um dos voluntários, né? No protocolo experimental, então, as pessoas, os sujeitos, então, eles eram avaliados, né, coletados dados numa condição supino durante 15 minutos, depois eles passavam para a posição ortostática por mais 15 minutos, depois voltavam para a parte de supino, e aí era feita a manobra para acentuar a arritmia sinusal respiratória e manobra de Valsalva, que são testes que compõem aí a bateria de Ewing. No exame ecocardiográfico, então, para avaliação do strain longitudinal global, o strain é definido como alterações relativas do comprimento do miocárdio entre o final da diástole e o final da sístole do ventrículo esquerdo. Ele foi realizado no Hospital Universitário da UFSCar por uma médica habilitada e cegada no estudo. É medido pelo Speckle Tracking bidimensional em tempo real, e imagens de 3 janelas ecocardiográficas, ou seja, 4, 3 e 2 câmaras cardíacas foram obtidas durante 3 ciclos cardíacos. E os limites endocárdicos, eles foram demarcados pelo equipamento e o ajuste fino realizado pela médica. E o valor médio obtido pelas 3 janelas foi considerado como o strain global longitudinal do ventrículo esquerdo. Bom, com relação à fragmentação da frequência cardíaca, os valores, então, das séries temporais de intervalos RRs, eles foram simbolizados com, como -101, então a sequência de 4 símbolos consecutivos formavam o que a gente chama de palavras, e o número de pontos de inflexões, como a gente pode ver, né, nessas duas figuras ali, comparativamente saudável e com doença arterial coronariana, o número de pontos pode ser nenhum, uma inflexão, 2 ou 3 inflexões, e que a gente chama de W0 até W3, sendo que os padrões mais fluentes são aqueles W0 e W1, é melhor ser fluente. E os padrões mais fragmentados, W2 e W3, que é o que a gente observa nessa figura. Gente, onde eu aperto? Isso mesmo. Então, aqui, olha, no saudável a gente observa que o 0 e 1 é maior do que o 0 e 1 do DAC, e o DAC, por sua vez, ele tem os padrões mais fragmentados, 2 e 3, maiores do que o 2 e 3 do saudável. Bom, aí o processamento foi realizado pelo PhyBios, Biomedical Signal Analysis, que foi um software elaborado na USP de Ribeirão por uma pessoa da física médica que compõe a equipe do professor Fazan, e a partir do tacograma das séries de RR, então séries estáveis de 256 pontos foram utilizados para
fragmentação da frequência cardíaca. Então, análise estatística, teste T de Student Tillman-Whitney, teste de Wilcoxon e a correlação de Spearman para a classificação de Munro e a significância estatística com P menor que 0,05. Prometo ser rápida. Essa tabela ela mostra as características antropométricas, clínicas e laboratoriais dos sujeitos estudados. Então, para todas as variáveis demonstradas aqui, apenas a duração do diabetes foi maior no grupo com NAC comparativamente sem NAC, né, com significância estatística, e na comparação entre os grupos para os índices da fragmentação da frequência cardíaca, nós observamos que o índice W3, que é aquele que representa, que é o índice de maior fragmentação, a gente observou que os indivíduos com NAC, eles apresentavam valores bem superiores àquele do grupo sem NAC. Né? E quando a gente avaliou também a influência aí da mudança postural de supino para o ortostatismo, ambos os grupos mostraram modificações da fragmentação. Já com relação à função cardíaca, não houve diferença entre os grupos por strain longitudinal global e para outras variáveis ecocardiográficas, né? No entanto, quando nós fizemos a correlação entre esse principal índice de fragmentação, né, que é o W3, com o strain longitudinal global, nós observamos, agora como volta aqui? Não. Nós observamos que a correlação encontrada, né, ela indica para a gente uma menor mecânica cardíaca, ou seja, o strain, quanto menos negativo ele for, menor a mecânica cardíaca. Então, essa menor mecânica vai estar relacionada com uma maior flutuação da frequência cardíaca em padrões mais fragmentados. Isso nos indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. Para finalizar, então, os indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, com neuropatia autonômica cardiovascular, eles apresentam uma fragmentação da frequência cardíaca aumentada em comparação ao grupo DM2 sem NAC em repouso e, além disso, esse aumento da fragmentação pode indicar uma pior função sistólica do ventrículo esquerdo e, do ponto de vista de relevância clínica, esse método é um método muito recente e ele pode ser útil, então, para detectar riscos cardíacos no diabetes tipo 2. E aí eu agradeço o apoio financeiro, né, CAPES, CNPq, FAPESP, e também o Hospital Universitário da UFSCar, bem como o IBSER, onde foram realizados, né, os exames ecocardiográficos. Muito obrigada.